pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu. Quem foi a pátria que me pariu? Daqui do Brasil, horas depois da invasão ao Capitólio, o então presidente Jair Bolsonaro ameaçava e dizia: nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos se não tiver voto impresso por aqui. E de fato aconteceu. Isso que ela interpretou como uma ameaça é uma previsão. E aí é preciso fazer um adendo nesse caso também. O que provocou o 6 de janeiro nos Estados Unidos? O que provocou o 6 de janeiro nos Estados Unidos foi o julgamento dos americanos com os seus devidos processos legais. E por que isso aconteceu? Por um motivo muito simples. A imprensa se recusou a falar sobre o assunto, sobre o que as pessoas viam com os próprios olhos, que depois ficou muito mais escancarado com o documentário 2000 Mulas, né, de 2000 News. As pessoas viam com seus próprios olhos, elas viam o que tinha acontecido, tinham vídeos circulando na internet do que tinha acontecido na Pensilvânia, etc, etc. Hoje não há mais dúvida. Enfim, as pessoas viam isso acontecendo e elas esperavam que as cortes e as instituições agissem. Esperavam que a imprensa falasse sobre isso. Como ninguém falou, ninguém agiu, quando as pessoas viram que estavam sendo, resolveram fazer um protesto pacífico. Que, obviamente, graças a algumas pessoas incitadoras, infiltradas, descambou naquilo que nós vimos no 6 de janeiro. O que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro? Ora, um fenômeno extremamente similar. O fato é que essa previsão do Bolsonaro era, olha, ou a gente garante uma forma de que a população tenha confiança no seu processo, ou nós teremos uma revolta popular maior do que a dos Estados Unidos, porque a população brasileira é mais quente do que a população americana nesse sentido. E a previsão dele se concretizou. Estava absolutamente correta. Ela entende isso como uma ameaça, e eu não sei se ela entende isso como uma ameaça, ou se ela gosta de construir essa narrativa. Enfim. Mas o fato é que ela chama de ameaça. E para sufocar uma tentativa de golpe, a Casa Branca de Joe Biden entrou em ação. Lembra, tentativa de golpe é para sufocar qualquer ação, e aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Qualquer ação contra o golpe que já tinha acontecido no Brasil. Esse é um tema, inclusive, no meu vídeo gravado aqui no Trader Youth. Vocês saibam disso, que eu vou no cerne de como a esquerda chegou no poder no Brasil. Conta o passo a passo dessa operação é Oliver Stuckel, professor de Relações Internacionais da FGV. Em tempo, eu não tive ainda a oportunidade de pesquisar a fundo sobre esse Oliver Stuckel, mas faz parte do meu dever de casa. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o papel dos Estados Unidos para se evitar um golpe no Brasil. Como altos oficiais do governo americano agiram diante do receio de uma ruptura democrática aqui no Brasil. Quinta-feira, 28 de março. Oliver, em qual momento o governo dos Estados Unidos entendeu que havia um risco de ruptura democrática aqui no Brasil? Dá para localizar esse momento exato? Em agosto de 2021, o assessor de segurança nacional do governo americano, o Jake Sullivan, esteve em Brasília, teve reuniões com o presidente da República, com Bolsonaro, e voltou para Washington dizendo que há um risco. Ele compartilhou suas preocupações com a situação com vários outros integrantes do governo americano, porque o Bolsonaro, naquela época, durante essa reunião, havia dito... Eu não sei se é a melhor estratégia, mas até por não ser a melhor estratégia, me parece verossímil que tenha sido a atitude do Bolsonaro, porque ele é muito franco e péssimo estrategista de verdade. Então, não sei se é verdade, mas pelo menos é verossímil. Horas depois de o Congresso americano oficializar a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro insistiu em dizer a alegação falsa que Donald Trump vem repetindo desde que perdeu a disputa. Então, isso levou... A alegação falsa que Donald Trump vem repetindo desde que perdeu a disputa. De acordo com quem? De acordo com a Natuza Neri. De acordo com a grande mídia americana. E se você assistiu o documentário 2000 News, eu até hoje não vi que ninguém conseguiu refutar o que está ali. Mas eu desafio, faço aqui o convite, consigo até os direitos para a gente fazer junto, Natuza. Para você ou qualquer um dos seus pares, que é a mesma coisa, para a gente assistir junto o 2000 News, a gente faz uma transmissão online, coloca na tela, e aí a gente vai fazendo um react. Tá feito o convite aqui.
E aí você vai me dizendo onde é que está errado. Pode estudar antes, chama aí, pede ajuda aos universitários, chama o professor, esse aí que está falando, para a gente ver o que está errado ali, o que do documentário é falso. O presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas. Afinal, essa afirmação do Bolsonaro teve um grande impacto sobre a relação bilateral. A partir daquele momento, o Biden percebeu que havia pouco potencial para ampliar as relações entre os Estados Unidos e o Brasil naquele momento. Então isso, me parece, foi o primeiro momento em que esse assunto apareceu no radar do governo americano. Deixa eu só ver se eu entendi. O então presidente da República achou que era bacana dizer para um integrante do alto escalão do governo americano que... Correto, então isso gerou isso gerou bastante surpresa, né? Porque era evidente que aquilo limitaria bastante o espaço para a futura cooperação entre os dois países. E foi a partir desse momento que a percepção do governo Biden sobre o Bolsonaro mudou bastante. Oliver, você conversou com um diplomata. Isso é mais ou menos verdade, porque depois o Bolsonaro teve com o Biden e eu perguntei ao presidente Bolsonaro como é que tinha sido a visita, e eu não posso nem dizer aqui, porque eu traria, acho que ele me falou em off, mas isso aqui já não é bem verdade. Vamos lá. Conversou com militares sobre o que aconteceu no Brasil em 2022, um dos anos mais desafiadores para nossa democracia recente. As investigações da tentativa de golpe não nos deixam mentir. Então eu te peço... Tentativa de golpe que nunca houve. Para você nos explicar o que o governo Biden fez para evitar um golpe militar no Brasil. A partir da reunião... Lembra, evitar um golpe militar no Brasil é qualquer tipo de questionamento à conduta que levou a esquerda ao poder. Com Jake Sullivan e Bolsonaro, no final de 2021, o governo americano começou a fazer um mapeamento para identificar as maiores vulnerabilidades da democracia brasileira e iniciou a desenhar um plano para uma campanha de pressão para garantir que as Forças Armadas brasileiras, que o Bolsonaro aceitaria o resultado. Os vários generais brasileiros foram identificados como atores-chave em um possível cenário de golpe de Estado, e a partir disso o governo americano articulou uma estratégia para aumentar a pressão diplomática sobre esses atores que poderiam ter, vamos dizer, um destaque em uma possível ruptura da democracia brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 22 pessoas investigadas. É importante que a primeira parte aqui que o professor fala da pressão de membros da administração Biden sobre militares brasileiros. Militares e civis brasileiros, mas principalmente militares. Vamos ver aqui. No inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado, se apresentaram à Polícia Federal. Segundo os advogados, Bolsonaro exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio. 16 dos 23 intimados a depor adotaram a estratégia de ficar em silêncio. Entre eles, os generais da reserva e ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. E essa campanha, isso é muito interessante porque é diferente de outras campanhas no passado, não apenas envolveu o Departamento de Estado, ou seja, não apenas o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, mas também o Pentágono, a CIA e a Casa Branca. Quem coordenou esse processo foi o Ministério das Relações. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu acabei de sair aqui do Congresso dos Estados Unidos conversando com algumas pessoas, e quando eu falei isso, a primeira coisa que eles falaram é exatamente isso que a administração Biden faz, mas a gente está estupefato que no Brasil isso esteja sendo dito de forma aberta. Relações exteriores, mas o emissário principal do governo americano foi o secretário da Defesa, ou seja, o chefe do Pentágono dos Estados Unidos, que esteve no Brasil no ano eleitoral, em 2022. O chefe da CIA também visitou o Brasil. Isso é muito pouco comum, que todas essas lideranças façam uma visita ao país. Vocês ouviram o que ele está dizendo, e a jornalista está achando maravilhoso? Que o chefe eu vou falar, o chefe do Pentágono, o secretário de Defesa dos Estados Unidos e o diretor da CIA foram ao Brasil para ameaçar militares caso o processo questionado. Vocês estão entendendo a gravidade do que estão dizendo? Caso o Brasil, as instituições brasileiras questionem, sendo que as Forças Armadas tinham sido convidadas justamente para participar sem questionar, pelo visto. Caso eles questionassem, o pau ia cantar. Isso é uma ameaça, isso é ameaça de mafioso. Vamos continuar. O interesse se dava pelo temor do risco de uma ruptura democrática
Mas se dava por algum outro receio, eu queria que você, se puder, Oliver, circunstanciasse um pouco mais o que fazia com que essa campanha fosse colocada na rua e o que fez com que esse movimento atípico acontecesse. Como você citou, o chefe da CIA e o chefe do Pentágono vindo ao Brasil para sentir o terreno. Então, em primeiro lugar, que um golpe de Estado no Brasil levaria ao isolamento total do Brasil no Ocidente, e aquilo representaria uma grande oportunidade para a China, que obviamente... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E depois de Ford, contribuiu... na região também. Em segundo lugar, também houve uma percepção de que um golpe de Estado no Brasil levaria ao isolamento total do Brasil no Ocidente, e aquilo representaria uma grande oportunidade para a China, que obviamente não se importa com a... Olha a loucura, aí entra no âmbito da loucura, né? Primeiro, a ameaça. A ameaça é, se houver um golpe militar, e nunca houve, eu pelo menos não tenho ciência de ninguém que tenha pensado em qualquer golpe militar, mas o que eles estão dizendo é, se houvesse qualquer questionamento do processo, o Brasil seria isolado da economia mundial. E eu vou dizer para vocês, isso eu posso dizer aqui, quando eu conversava com as fontes militares, este era o maior medo deles. O maior medo é, se a gente questionar o que está acontecendo, se a gente se opuser ao golpe que ocorreu no Brasil, porque de fato o Brasil sofreu um golpe que prendeu jornalista, um golpe que prendeu deputado, um golpe que, se a gente questionar isso, o Brasil vai ser eliminado da comunidade internacional. Essa era a ameaça. A consequência dessa ameaça, e isso é uma coisa absolutamente sem sentido, é de que se o Brasil for isolado da comunidade internacional, algo que os Estados Unidos tinham o poder de determinar se iria acontecer ou não, se isso acontecesse, o Brasil ficaria mais próximo da China. Ora, bota a mão na sua consciência, qualquer pessoa com 2 neurônios, o Brasil fica mais próximo da China no governo Bolsonaro ou no governo Lula? O que torna o Brasil mais próximo da China? O governo Bolsonaro ou o governo Lula? Respondam aqui no chat, que eu quero ver a opinião de vocês, especialistas. Professores da FGV do chat, manifestem-se.